Então vamos começar. Iniciar com o Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 12. Uma introdução para quem está acompanhando em casa pelo vídeo. Nós vamos falar especificamente do inferno. Eu separei assim, o inferno existe? Existe o inferno hoje? Sim ou não? Já vou responder, sim, o inferno existe. O inferno já está funcionando? Ou vai começar a funcionar daqui a alguns anos, algum tempo? Já está funcionando. Quem está lá? A Bíblia é bem clara. Alguns demônios que traíram o reino do céu, traíram a Deus, já estão lá. E já está funcionando. Agora entra uma certa polêmica. E as pessoas que são condenadas e morreram sem Cristo já estão lá? Até aqui o que eu falei existe, é óbvio, várias passagens mostram, já está em funcionamento também. Tem passagem que fala que está em funcionamento, já existe, que os demônios estão lá, que traíram a Cristo, que foram a rebelião. Mas todos estão lá? Não, tem demônio solto e alguns presos. Por que uns foram presos soltos? Não me pergunte. Por que tem uns que vão ser soltos na tribulação? Também não me pergunte. Pastor, você tem que ter a resposta para tudo. Deus não deu resposta para tudo. Põe isso na cabeça. Mas existe um inferno hoje que já tem demônios sendo no estado de sofrimento, de prisão. Mas agora volto a dizer a polêmica. Nós vamos estudar um pouco sobre isso. As pessoas que morreram ontem, antes de ontem, há 1000 anos, já estão lá ou não? Tudo indica que sim, mas há quem diga que não. Então hoje nós vamos estudar bastante, mas vamos amadurecer a ideia e no próximo culto a respeito nós vamos poder falar com mais propriedade. Vocês vão ter informação, vão buscar mais informação. Aí nós vamos ter um papo mais aprofundado. Não adianta eu vir hoje, colocar e bater o martelo e falar isso, impor, não. Vamos buscar mais informação, aliás, trazer mais informação para vocês, para a gente expor nossa opinião, sendo conhecedores e não, vamos dizer assim, de alegre. Mas existe sim, a única questão ali é essa. Quando eu falo inferno, eu não vou ficar falando aqui em grego original, Sheol, Hades. Tem vários termos usados no original que não daria tempo, não vem ao caso. Tá? Que a palavra inferno mesmo no original não está. Mas a ideia, o local está. Eu vou fazer uma comparação aqui, para vocês, uma analogia assim, para vocês entenderem. Se uma pessoa hoje é presa, ela vai levada para a delegacia. E lá tem uma cadeia, uma jaula, um local reservado. Então a pessoa roubou, foi levado para a cadeia, para a delegacia, e lá ele é preso numa cadeia lá. Aí é marcado um dia, um tribunal, um juízo para ele. Ele vai perante o juiz vai ler todo o processo e condenar ele. Após a condenação, ele vai para a cadeia, para a delegacia? Não, aí ele vai para um presídio, que é um lugar de condenados. Então a Bíblia tem algo semelhante. Isso aqui foi imitação da Bíblia. Porque a Bíblia tem um local que estão os mortos hoje, esses demônios, que nós chamamos de inferno. E depois do trono branco, nós vamos ler lá em Apocalipse, eles vão ressuscitar, tá? Vão ao céu, lá eles vão ser julgados diante do trono branco e vão ser condenados à eternidade, que chama lago de fogo. Então o famoso inferno de hoje é provisório. Aí é para o juízo, condenação e vai para o lago de fogo, que seria o inferno eterno. Então chamar o de hoje de inferno não é errado, e chamar o eterno de inferno também não é errado. O que você tem que entender é que existe um lugar hoje, que seria a delegacia com uma cadeia, mas existe o presídio. Então, esses demônios estão lá hoje, mas a Bíblia fala que eles vão ser um dia lançados no lago de fogo eterno, que seria o presídio, que é para quem já foi condenado. Então, quem está morrendo hoje ou está indo para esse provisório chamado de inferno, ou está aguardando a ressurreição para ir direto para aquele lago de fogo. Então vou dar duas vertentes, tem mais, mas vamos pegar as duas que eu acho que são principais. Morri agora, eu fico aguardando a ressurreição, seja a primeira que é dos cristãos ou a segunda que é dos condenados.
Vamos imaginar que o inferno, a opinião de que o inferno não está em funcionamento para os homens, e sim para os demônios. Então, se eu morro agora, eu fico aguardando a ressurreição. Aí Jesus voltou, daqui 50 anos, eu vou ressuscitar. A Bíblia diz, Daniel vai falar, nós vamos ler Daniel, uns para a glória e outros para a desonra. Então eu ressuscitei, junto com o arrebatamento, encontrei com Cristo, perfeito. Aí os que ficaram condenados, morreram há 10 anos atrás, Jesus voltou daqui um tempo, ele não foi para o inferno, ele ficou em sono profundo. Aonde foi a alma, aonde foi o corpo, nós vamos ler depois, tá? O espírito volta para Deus. Enfim, aí ele morreu, acordou, foi para o juízo, lá ele recebeu a condenação e foi para o lago de fogo. Então ele não esteve nesse inferno provisório, ele só vai ressuscitar e vai direto para o lago de fogo. E outros vão crer que ele morreu, cai direto para o inferno e já está lá sofrendo, e quando houver a ressurreição dos ímpios, ele vai sair do lago de fogo junto com os demônios que já estão lá, vão subir ao céu, vão passar pelo juízo. Ó, você estava lá naquela cadeia porque você não quis Cristo, agora você vai ser condenado a tal condenação e vai para o lago de fogo eterno. Então temos essas duas vertentes. Estão aguardando para ir direto para o lago ou já estão nesse provisório? Essas duas questões nós vamos discutir, que é a mais complexa. Tá? Agora, se for uma ou for outra, que diferença faz? Para nós ou para quem foi condenado? Não vai fazer diferença. Não vai mudar. Não tira crédito da Bíblia, nenhum. Então, se você conhece alguém que crê que já está lá ou crê que não está lá ainda, não faz diferença nenhuma. Ele não é seita. Então não é seita nada. Pode ter cristão, irmão, que crê diferente nisso. Tá? Por quê? É muito complexo, gente. Quando você vai para o grego, os verbos, adjetivos, ali é tudo muito complicado você separar coisas antigas. É muito complexo, tá? A gente poderia pegar aqui, ficar buscando, ficar por horas falando e ainda terminar o estudo depois de horas e ficar na dúvida. Então vamos fazer igual o jogador de futebol, o goleiro lá no pênalti, eu escolho um canto e pulo. Eu prefiro falar assim, ó, em vez de eu escolher um canto e defender até a morte, eu prefiro falar todas as opções que existem e você decide o que você quer. Mas normalmente as pessoas gostam de ir para a ideia do pastor que prega. É sempre assim. A gente sempre tem aquele carinho, se o pastor crê assim, eu vou crer assim também. Eu tento não forçar vocês a ter a mesma ideia que a minha. Mas é que eu vou ficar tanto meio que forçando, então eu procuro não forçar. Porque eu não necessito que vocês creiam do mesmo jeito que eu. Até mesmo porque isso não vai mudar a salvação de ninguém. Agora, quando fala-se de salvação, reino do céu, perdão, amar, ser cristão, e isso nós temos a mesma opinião, porque só existe uma opinião, só existe um evangelho da salvação. Só existe um Salvador. Né? Aí não temos que ter opiniões diferentes. Mas é igual ao arrebatamento. Uns creem que o arrebatamento da igreja, o encontro com Jesus nos ares, é antes da tribulação, e outro crê que é depois. Continuamos sendo irmão em Cristo, não tem heresia nenhuma, não tem seita nenhuma nisso. Tá? São maneiras de interpretar a Bíblia, alguém está errando, mas não é na maldade, tá? E eu escolho sempre qual? A óbvia, que para mim é óbvio. Daí o outro irmão falou, eu também escolho a óbvia que é diferente da tua. Então cada um pega o óbvio, e aí? Então não dá para criticar, gente. Então vamos ler, vamos para a leitura? Vamos começar, né? Eu já falei, Mateus capítulo 3, verso 12. Vamos correr um pouco Mateus. Aqui é só para a gente ter uma ideia, tá, gente? Antes da gente começar a entrar no assunto, tem que ler um pouco. Capítulo 3, verso 12. Diz assim: Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O que ele está dizendo aqui? Que ele vai separar o trigo e a palha ele vai queimar. Nós estamos na versão NVI. Deixa eu mudar aqui para essa versão ACF. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Bom, não mudou, acho que nada.
isso aqui está dizendo o quê? Que o salvo, ele separa no seu celeiro. E o ímpio, o condenado, ele vai queimar no fogo eterno. Então ele está dizendo assim, ó, quem for salvo, fica comigo. Quem não for salvo, vai para o fogo eterno. Aí você pode chamar de lago de fogo, a Bíblia fala lago de fogo. Se quiser chamar de inferno carinhosamente, pode, não tem problema. Mas isso aqui ele está dizendo em que momento vai acontecer. É hoje já que está indo? Ou ele está falando? Aqui ele está falando assim, ó, do fogo eterno. Só que a Bíblia ensina que para ir para o fogo eterno passa pelo trono branco, pelo juízo de Deus. Então você não pode anular o juízo, achar que já está lá. Então, ler um versículo isolado não vai funcionar. Então, mas vamos adquirindo informação. Bom, aqui diz que tem inferno, beleza, já não tem problema. Vamos para ainda em Mateus, no capítulo 10. Avança aí, capítulo 10. Capítulo 10, no verso 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então o que ele está dizendo aqui? Não tenha medo dos homens que pode te matar o teu corpo. Você tem que ter medo daquele que pode, sim, condenar o teu corpo e a tua alma. Ó, pastor, então nós somos, a dicotomia, nós somos alma, corpo e alma, nós somos dois seres num só. Gente, nós somos um único ser com espírito. Mas existe um período intermediário, um período onde há uma separação. Que se eu morro hoje, o meu corpo volta para o pó, nós já vamos ler em Gênesis, e o meu espírito volta para Deus por um curto período ou longo período, até que haja ressurreição. E aí vem um novo corpo e eu volto a ser um ser único, com espírito e com carne, que é uma coisa só. Tá? Então, essa separação do espírito do corpo vai ser porque o corpo vai ter que morrer para que venha um corpo novo. Mas o plano de Deus não é separar, eu viver lá e meu corpo aqui. Não, não existe isso. Aí isso é dicotomia, tem uns que é tricotomia, que é, eu tenho espírito, tenho corpo, tenho alma. E não, nós somos um ser único. Lembra da criação? Que Deus fez Adão do pó da terra e depois soprou o fôlego de vida? Adão era o quê? Era só terra, ele não era um homem ainda. Quando Deus soprou o fôlego de vida, ele passou a ser uma alma vivente, um homem que vive. Ponto. Então, antes ele não era. Ele vivia separado, né? Ele vivia lá no céu, o espírito de Adão vivia no céu, negativo. E o corpo dele vivia na terra, não. Ele estava sendo construído. Aí Deus soprou a vida nele, aí ele passou a existir. Então, o ser humano, ele é corpo e alma, corpo e espírito, né? Qual que é a diferença da alma e do espírito? Aí é outro assunto, mas basicamente a alma seria nosso sentimento, é uma ideia, né? Porque o que existe mesmo é essa carne e osso e o espiritual, que é separado por um tempo até a ressurreição. Não vamos aprofundar muito aqui, mas aqui está falando também do inferno. Mais uma vez. Vamos avançar ainda em Mateus, no capítulo 18. Capítulo 18, verso 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo as duas mãos e os dois pés serem lançados no fogo eterno. Dá uma pausa aí. Então ele está dizendo assim, o que seria o braço e a perna? Se você usa as tuas pernas para ir lá roubar, matar, destruir, era melhor você não ter perna e ficar em casa sem roubar, matar e destruir e ir para o céu. Mais ou menos isso. É uma coisa simples. Mas a questão aqui, fogo eterno. O que ele está se referindo ao fogo eterno? A condenação eterna. O lago de fogo que é eterno. Então existe o inferno o tempo inteiro, a Bíblia está falando. Veja que estou escolhendo só Mateus. Então o inferno existe. É óbvio. Ele é citado na Bíblia o tempo inteiro. E eterno.
Existem algumas religiões que não são consideradas evangélicas, por exemplo, o adventismo, eles não são evangélicos. Porque eu acho, não, eles não se dizem evangélicos. Eles dizem, nós não somos evangélicos, somos adventistas. Ponto. É considerado pela igreja evangélica como seita. E eles mesmos se consideram como seita, por alguns motivos, eles mesmos falam, não tem problema. O fato é que eles creem que o inferno eterno não existe, que Deus vai destruir os ímpios e eles não vão ficar sofrendo a eternidade. O sofrimento eterno que eles dizem é assim, você não vai estar na glória de Deus, então você eternamente está perdendo. A tua condenação é não estar eternamente com Deus. Essa ideia deles, faria deles uma seita diabólica? Não. Esse não é o problema dele. Eu não vejo isso. O problema deles que eu vejo é outro, mais sério, sobre salvação, sobre eu exigir algumas coisas e tal, profetizas. Mas enfim. Então eles acreditam que o inferno não é para sempre. O sofrimento não é eterno para o ímpio. É o ponto de vista deles. Acho que isso é demoníaco? De maneira nenhuma. Acho que é um ponto de vista deles. Eu respeito, mas a Bíblia, por toda a Bíblia, diz que é eterno o sofrimento. A mesma palavra, o mesmo termo usado para dizer que a vida com Deus no céu é eterna, ele usou o mesmo, vamos dizer ali, o mesmo verbo para usar a eternidade para condenação. Então, se aquela palavra usada para condenação no inferno não significa condenação eterna, por que ela significa glória eterna? Se eu falo para vocês que o reino do céu é eterno e o inferno é eterno, aí você fala, mas como que é o inferno eterno? Ah, por 1 ano. E a glória eterna? Para sempre. Ué, então troque palavra, então não é eterno. Mas enfim, essas divergências, ideias diferentes, gente, em alguns casos não são problemáticas, tá? Devemos ter respeito pela ideia das pessoas. Mas quando se trata de salvação, aí os dois pés atrás. Aqui, às vezes quem está ouvindo, você fala assim, mas aqui tá assim, ó, fogo eterno. Às vezes está falando inferno, aqui é fogo eterno. Mas você já sabe o que é. É o lago de fogo. Quando eu leio aqui na Bíblia inferno, pode ter gente falar, a palavra inferno não existe na Bíblia. Inferno quer dizer lá no grego lugar inferior. Inferno para mim quer dizer lugar cheio de demônio, dor, sofrimento e não sei o quê. Mas a Bíblia, no original dessa palavra, inferno é lugar inferior. Centro da terra, embaixo da terra. Não é um lugar sujo, tenebroso. É a maneira com que a gente vai ligando as coisas. Mas o local que estão os demônios aprisionados, com certeza é feio, sujo e terrível, não tenha dúvida. Chame do jeito que você quiser, ele é o que é, tá? Que mais? Vamos adiantar, vamos continuando ainda em Mateus, no capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Verso 46. Diz assim: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Ponto. Aqui já vamos encerrar Mateus. O que vocês entenderam aqui? Tormento eterno. Aqui não está dizendo inferno, Hades, Sheol ou Tártaro, Tártaros, que é o adjetivo. Não está dizendo isso. Mas é um lugar eterno, condenação eterna. Pronto. A maneira com que você chama carinhosa não vai mudar. É uma condenação eterna. Ou vida eterna, que é com Cristo. Ponto. Se você quiser chamar a vida eterna de... não importa. Então, vocês entenderam? O inferno existe. Está dizendo aqui o tempo inteiro, tá? Só em Mateus. Então, aqui já resolvemos o problema. Está bem claro que existe um lugar de tormento eterno e um lugar de glória eterna. Uns para um lugar e outros para outro. Aqui estamos entendidos. Agora, vamos ler Apocalipse. Essa é uma leitura longa, mas se faz importante. Apocalipse no capítulo 20. Lá no final da Bíblia. Eu vou ler ele inteiro. Sei que vocês gostam de ler Bíblia. Apocalipse capítulo 20.
Eu vou ler. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Dá uma pausa aqui, já vou continuar no 5. Vocês viram que existe um lugar aqui, poxa, pastor, mas aqui você dá outro nome, o abismo. Que abismo é esse? Cada um vai falar de uma maneira, traduzir de uma maneira, mas existe um abismo, um lugar inferior, como diz o inferno, um lugar inferior, um abismo, aonde vai ser aprisionado Satanás. É uma prisão. Lembra que eu falei que é uma cadeia? A pessoa foi pego roubando, leva para a cadeia, fica por um tempo, depois vai para o presídio eternamente? No caso aqui, no presídio não é eternamente, mas o lago de fogo é. Então, aqui Satanás vai ser preso por 1000 anos. Do mesmo modo que pessoas que morreram na tribulação ou que ressuscitam com Cristo vão reinar 1000 anos com Cristo. Esse período de reinado com Cristo, que é as bodas do Cordeiro, que vão ser festas. Nós vamos ler 1 Tessalonicenses daqui a pouco também, que fala que nós vamos ser arrebatados, ressurretos. Para quê? Para reinar 1000 anos com Cristo no céu. Então, você entende que nesse reinado de Cristo, Satanás vai ficar preso. Depois ele é solto por um curto período de tempo. Para atormentar quem? Quem ficou e não foi arrebatado. Quem ficou na terra. Porque essas pessoas vão ser atormentadas por mais um período. E depois vem, Pedro fala isso no livro de Pedro, a destruição final para eles. Tá? Então, nós entendemos aqui que existe um período que Satanás vai para esse inferno que já existe hoje, que já tem demônios lá. Satanás vai ficar lá com eles preso por um período, depois ele é solto de novo. E lá não é o lago de fogo eterno, que vem depois do trono branco, que é o juízo final. Então, demônios que estão condenados lá porque traíram o reino do céu, estão lá. Satanás vai ficar lá um período, depois sai, tá bom? Então é tudo isso. É complicado, mas eu acredito que vocês estão entendendo, né? Não está sendo tão difícil aqui. Aqui envolve o milênio e tudo, mas o milênio vocês já sabem, nós vamos ler daqui a pouco. Se Jesus volta agora, nós recebemos um corpo novo para viver no céu e subimos. Mas antes da gente receber esse corpo e subir, os mortos em Cristo vão ressuscitar, vão subir e nós junto. Aí vamos encontrar com Cristo nos ares e vamos todos para o céu, passar 1000 anos com Cristo. Depois desses 1000 anos, a Nova Jerusalém desce, aí Deus vai renovar tudo isso em fogo e tal, volta um reinado, vamos dizer assim, refazer o jardim do Éden, vamos dizer, um paraíso, um lugar para a gente viver para sempre com Deus, tá? Mas para que isso aconteça, após os 1000 anos, vocês vão ler, vai haver o trono branco. Após os 1000 anos. E o trono branco é onde vai dizer, deu mar os seus mortos. Será que deu o mar os seus mortos está se referindo a quê? É os mortos. Que mortos? Será que se refere às pessoas que estão em sono profundo, mortas? Será que também se refere aos demônios que estão naquela prisão? Ou seja, todos que estão condenados vão subir diante do trono branco. E aí eles vão ser julgados, condenados para o lago de fogo eterno. Aí, de lá ninguém sai mais. Lá é eterno. Tá bom? É difícil? Leia Apocalipse inteiro, leia tudo isso para você entender. Vamos continuar no verso 5. Mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Vou ter que comentar aqui. Como assim os outros mortos não reviverão? Aqui, quem ressuscitou para reinar com Cristo 1000 anos são os mortos em Cristo. E quem são os outros mortos? Os que morreram sem Cristo.
Então, existe duas ressurreições. Uma ressurreição para a igreja, para os cristãos, que vai subir, ficar 1000 anos com Cristo, e depois desses 1000 anos vai haver uma segunda ressurreição para os mortos que não aceitaram a Jesus. E para que vai ressuscitar esses mortos? Para que eles fiquem diante do trono branco, do tribunal, para ouvir tudo o que fizeram, não fizeram. E aí eles vão para o lago de fogo eterno. Então, antes deles passarem pela ressurreição e o julgamento para ir para o lago de fogo, eles estão em algum lugar. Esse lugar é um inferno provisório? Ou esse lugar é um sono profundo, onde eles estão aguardando a ressurreição? Porque o cristão está no sono profundo aguardando a ressurreição. Há quem diga que o cristão já está no céu curtindo e o condenado já está no inferno sendo atormentado. Só que aí entra, acho que talvez a dicotomia, não sei. Você vive sem corpo no céu e o outro vive sem corpo no inferno? E depois, no futuro, você recebe um corpo e vive de corpo? É muito complicado. A Bíblia não dá muitos detalhes a isso, tá? Não dá. Isso não tem como prometer para vocês que eu vou trazer todos esses detalhes, porque a Bíblia não passa. Tá bom? Mas vamos lendo, vamos formando nossa opinião. Até o final do culto vai melhorar. Vamos continuar a leitura então, vamos ler o 6 agora. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Vamos entender esses 6. Ficou claro agora. Por que bem-aventurado quem está na primeira ressurreição e não participa da segunda? Porque a segunda é para os ímpios. É para ir para o trono branco ser julgado e para o lago de fogo. Então quem está na primeira ressurreição já entra reinando com Cristo. Passou-se 1000 anos, tem a segunda ressurreição para serem julgados para o lago de fogo. Então, por isso é bem-aventurados. Nós precisamos estar na primeira ressurreição. E para estar na primeira ressurreição, no dia da volta de Cristo, que as pessoas vão ressuscitar, você tem que estar, se você estiver morto, você vai ressuscitar com Cristo. Se você ficou nessa ressurreição, aí você vai ficar para a segunda. Aí... Não é todo mundo que vai ressuscitar quando Jesus voltar, então. Se estiverem perdidos, vai ficar esperando. Vão esperar a segunda ressurreição. Se Jesus volta hoje, quem morreu salvo em Cristo vai ressuscitar hoje. Quem não está em Cristo não vai ressuscitar, vai ficar para a segunda. E a segunda vai ser depois dos 1000 anos. Ela é para levar na frente do trono branco e é isso, você não quis, você não fez, você isso. Aí, de lá, vai para o lago de fogo eterno. Entendeu? Então, por isso que no dia da volta de Jesus não é todo mundo que ressuscita, é só os salvos. A primeira ressurreição é para os salvos. E os condenados continuam aguardando passar esses 1000 anos. Entendeu? Entendeu? Então é isso. Então, o arrebatamento da igreja, que diz, a carta tessalônica diz que é juntamente com a ressurreição. Que ressurreição? Bom, a Bíblia diz que existe um arrebatamento juntamente com a ressurreição. E só existe uma ressurreição para a igreja. Então, o arrebatamento e a ressurreição estão ligados. A Bíblia fala, ninguém sobe ao céu antes da ressurreição dos mortos em Cristo. Então, se o Jesus aparece hoje para buscar alguém, aí Paulo fala, não deixe que ninguém te engane, ninguém vai subir antes dos mortos em Cristo. Então, o arrebatamento só pode acontecer após a ressurreição, a Bíblia fala, e não deixe ninguém te enganar, é o que está na Bíblia. Bom, entendemos, né? Então vamos ler o próximo aqui. Estou dando uma pausa, né, gente, porque tem que parar mesmo. Vamos para o 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. Aí, entra o lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. Agora ele vai entrar, olha no 12.
E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Dá só uma pausa aqui. Viu que a morte e o inferno deram conta delas, as almas, para que eles fossem ao céu serem julgados. Então aqui encerrou esse inferno provisório. E deu o mar é algo mais poético, e deu o mar os seus mortos. E quer dizer que assim, o mar, quando você lê no Antigo Testamento, que nossos pecados, quando Deus nos perdoa, são lançados no mar do esquecimento, é o vocabulário da época, o costume, o mar do esquecimento, o mar é uma profundidade, enfim. Então deu o inferno os seus mortos e o mar os seus mortos. Devolveu para que Deus julgasse cada um segundo a sua obra. Esse é o inferno provisório. Aqui ele encerrou o espaço dele, porque daqui, do inferno, ressuscitou-se os condenados, subiu ao trono branco, julgado, ouviram o que eles fizeram, aí foi para o lago de fogo eterno. Você quer chamar o lago de fogo eterno de inferno? Ah, pastor, então falar que a pessoa vai passar a eternidade no inferno é errado? Se você for seguir a risca, é errado. Porque é o lago de fogo que é o eterno, o inferno é provisório. E pior, inferno é o lugar inferior. Então, você pode chamar ele de inferno, ou de Sheol, de Hades. Então, eu quero dizer para vocês, se vocês começarem a querer buscar no original palavras, vai dar pano para manga para ficar um discutindo e tudo. Então, primeiro, você pode buscar no original, deve, mas entenda a ideia. Existe um lugar de tormento temporário até que seja o dia da condenação. Depois é o lago de fogo eterno. Ambos são para o sofrimento e para prisões. E não queira estar lá. Porque a Bíblia disse, ai daquele que estiver na segunda ressurreição. E quem é o da segunda ressurreição? E nós já entendemos. Deus arrebatou a igreja e ressuscitou os mortos em Cristo. Os ímpios ficaram mortos. Aí reinam 1000 anos com Cristo, depois desses 1000 anos, aí que Deus vai ressuscitar as pessoas do inferno, do mar, do inferno, das profundezas, para julgar e lançar para o lago de fogo. Essa é a segunda ressurreição. E se ele ressuscitou os do inferno, aí eles vão ficar vivos no inferno? A Bíblia fala que quem está na segunda ressurreição vai participar da segunda morte. Então eles estão no inferno mortos, vão ressuscitar diante de Deus e vão para o lago de fogo. Aí morre de novo para ir para o lago de fogo. É a segunda morte. Por isso que fala bem-aventurado quem não está na segunda morte, na segunda ressurreição. Porque a segunda ressurreição participa da segunda morte. É estranho, né? Por que a pessoa que tem que ressuscitar? Por que ele não vai morto para o céu? E lá no céu, ele morto, julga, condena e lança para o inferno morto. Por que ele tem que ressuscitar para ouvir a palavra de juízo e morrer de novo? É estranho. Uns dizem isso, já é a prova. Por que ele ressuscitou? Porque ele não estava sofrendo no inferno. Ele estava em sono profundo. Aí ele ressuscitou, foi julgado, condenado, e aí ele morreu de novo, só que agora ele morre e vai viver no tormento. Porque a primeira morte do ímpio não está no inferno em tormento. Até que encaixa bem, né? Se você for ver, encaixa bem. Por quê? Morreu em Cristo, está dormindo, aguardando a ressurreição. Morreu condenado, está dormindo, aguardando a ressurreição. A ressuscita em Cristo, 1000 anos, passou isso, ressuscita os mortos condenados que estavam dormindo, aí eles vão ouvir toda a condenação e vão para o lago de fogo eterno. Encaixa bem, eu não vejo problema nessa crença, eu não vejo problema. O pastor Flávio, por que eles têm que viver, né? Eu acho que eu tenho uma ideia, porque a Bíblia diz que todos virão, né? Todos verão Deus, né? O julgamento. Então, se eles estivessem mortos, eles não iam ver Deus, né? Então, eles viveram de novo para ver. Não, Deus está me julgando, é verdade, aconteceu. Tipo, a profecia se cumpriu. Exatamente. É isso? Não, exatamente. Tinha que estar lá, tinha que ver, né? Eu acho, né? Não, mas é exatamente isso. É o que eu sempre falo. Quando você prega para alguém, se hoje eu estou pregando salvação, ou essa palavra vai servir para te abençoar, ou essa palavra vai servir para o dia do juízo.
Essa palavra não vai acabar aqui hoje. Eu estou pregando hoje, seja na internet, onde for, essa palavra não acaba aqui. Você vai ouvir essa pregação de novo, seja salvo ou condenado. Se a pessoa ouviu uma pregação dessa e rejeitou a Cristo, apesar de eu não estar falando tanto de Cristo, de salvação, mas né, só hoje, a pessoa rejeitou, ela vai ouvir lá no dia do juízo. Vai se abrir os livros do que ele fez e não fez. Lembra daquele dia? Você ouviu a palavra e rejeitou. Lembra daquele outro dia? Gente, eu acho muito difícil ir para o inferno. Só vai quem quer muito ir para o inferno. É tão simples. Deus pede tão pouco. A salvação ele fez, você não fez. Não depende de você. Não depende do quanto você se santificou. Não depende do quanto bom você é. Depende do que Cristo fez, o quão bom ele é. Então a salvação, se você é bom, médio, ruim, péssimo, não importa, você vai ser salvo. Então por que o inferno? Porque as pessoas decidem não estarem com Cristo. De alguma forma eles odeiam e não creem em Deus. E escolhem a condenação. Tá? Eu não sei porquê. Realmente eu não sei porquê. Eu não vejo motivo para ir para o inferno, não vejo para quê, por que ir para o inferno, por que as pessoas querem. Eu não entendo isso, eu não consigo entender essa escolha. Tá? Porque Deus fala assim, ó, você vai pecar todos os dias e eu vou te perdoar todos os dias. Eu morri por você. Ué, o que mais você quer? O que mais eu queria? O mínimo que eu devo fazer, a própria palavra em Romanos fala, o mínimo que eu devo fazer é não abundar a graça de Deus. Não sair pecando porque Deus vai me perdoar mesmo, não. Eu vou sair me santificando, mas não para ser salvo. Eu vou me santificar cada vez mais por gratidão, porque a minha santificação é nada. Eu nunca fui santo, nunca vou ser santo e nunca vou me limpar de nada. Tudo que eu fizer, a Bíblia fala ainda que eu morra por vocês, não me faz limpo. Então eu não tenho poder para me limpar. A nossa santificação ela é simbólica. Nós não se santificamos para Deus. O que nós fazemos é imitar a Deus. Nós somos uma imitação. Vou fazer o que é bom para agradar a Deus, mas isso não me santifica em nada. Quem me santificou foi Cristo. Então, Deus não vai olhar aqui quem é melhor. Não, para salvar. Para salvar, Deus olha porque o Filho fez na cruz. Então, que coisa melhor? Que coisa melhor? Não tem como um cristão ser condenado? Não vai haver cristão condenado. Não vai haver um só pessoa de fé condenada. Ah, mas esse aí, esse pastor, esse irmãozinho, essa irmãzinha, estão em Cristo, todos salvos. Então é muito fácil, muito simples, muito bom a salvação de Deus. Então, mas o inferno. Agora, quando você tem Cristo, é tão difícil, eu fico imaginando as pessoas no inferno, eu não gosto da ideia de que tem um inferno eterno. Eu não consigo gostar dessa ideia e para mim isso é muito pesado, imaginar que alguém vai passar a eternidade. Aí eu volto a dizer, há estudos que dizem que essa eternidade, essas pessoas vão deixar de existir num certo ponto e não vai passar a sofrer a eternidade. Isso é considerado por muitos cristãos uma blasfêmia. Mas é possível? Existe possibilidades, existe. Como eu falei, o próprio Adventismo prega isso, que não é eterno o sofrimento, mas a perca é eterna. Você perdeu o reino eterno, então você vai colher eternamente. Mas eles dizem que vai deixar de existir. Se vai ou não, não sei. Mas se você me perguntar o que eu gostaria, que deixassem de existir. Eu não gostaria que os homens terríveis do mundo fossem judiados eternamente. Eu preferia que deixasse de existir. Mas é Deus que decide, né? É Deus que vai decidir. Se é mesmo eterno, a Bíblia indica, a palavra eterna é muito usada. Mas e se Deus quis dizer que é uma perca eterna? Ele não deu tantos detalhes. Então há possibilidade? Há possibilidade. Então eu não vou chamar o adventista de blasfemador porque disse isso, não vejo porquê. Não vejo porquê. Mas, analisando as escrituras, eu vejo que o sofrimento é eterno. Analisando o meu desejo, meu coração, eu gostaria que não fosse. Ficou claro? Como professor, eu diria que é eterno. Como sentimental, tomara que não seja. Mas tudo indica que vai ser. Mas pode ser que não seja? Pode. Espero que você esteja me entendendo. Pastor, está ficando meio complicado. Não, eu estou tentando ser o mais honesto possível e menos... Não quero estrangular ninguém. Segue, creia no que eu creio. Estou dando margem para vocês também buscarem informações e decidirem e saber que Deus fez coisas para pôr vocês para pensar. Deus quer que vocês pensem. Deus não quer que vocês fiquem tapados. O que Ele falar, quer que você analise tudo o que eu estou falando, julgue cada palavra minha, cada detalhe, e ore, e busque, e ouça outros pastores, outros pregadores, e junta tudo, e vai, e mexe. Deus quer isso de vocês, de mim, de todos nós. É isso que Deus quer, tá? Não pessoas, não, o pastor falou,
Morro junto, mas não faz isso não. Ouve outras ideias, busca informação. Vamos terminar aqui, Apocalipse? Eu não sei nem onde eu parei agora. Acabou? Eu li Apocalipse ao final? Era 15, é o último versículo. Tá. Então, vamos ler mais uma parte. Bom, aqui é só uma introdução, tá, gente? Agora que nós vamos começar a ler mais. Eu separei em 3 partes. Nós lemos a primeira, faltam 2 ainda. Eu espero que dê tempo, tá? Eu vou ler uma parte que favorece que o inferno já existe, e tem que dar tempo. Mas antes, vamos correr um pouco a Bíblia mais? Vamos correr um pouco? Para a gente formar uma opinião melhor? Vamos lá em Eclesiastes, que eu falei para vocês separarem aí. Vamos lá em Eclesiastes. É uma passagem muito conhecida. Eclesiastes 12, 7. É bem conhecido. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que ele está dizendo aqui? Pastor, você pega um versículo isolado, que o pó volte à terra e o espírito volte a Deus, o que você lembra? Gênesis, vai lá no primeiro livro da Bíblia, vamos entender isso, em Gênesis. Gênesis, logo no início da Bíblia, no capítulo 2, verso 7. 2, 7. Gente, mais mastigadinho que isso não tem, hein? Eu vou lendo e vou indicando, vamos entender isso. 2, 7, já vou ler. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus fez o homem do pó da terra e soprou. Aonde estava o sopro da vida? Com Deus. Deus soprou. Quando diz Deus soprou, isso é meio poético. Eu não acho que Deus fez, soprou. Talvez sim também. Mas pode ser que ele desejou, deu ordem e tem um lugar que ele guardava o poder dele, o espírito de Adão. Sabe que ele não fez Adão assim, ó, Adão, você vai ser a sua orelhinha assim, narizinho assim, você vai calçar 43, fez ele no computador, eu faria no computador. Aí, salvava no pendrive e deixava ali ou na nuvem. Aí no dia que eu fosse fazer ele, eu colocava nele. Eu não sei como é que Deus fez. É muito complexo para nós. Por isso que é meio poético. E Deus soprou o fôlego da vida. Agora, uma coisa vocês entenderam. Ele foi feito do pó da terra. A própria NASA prova que vocês têm cobre, zinco, magnésio. O que vocês têm, tem na terra. Não tem na terra da Lua e não tem na terra dos meteoros. O que está na formação do teu organismo, os próprios cientistas provam, mas não contam para ninguém, mas eles sabem. Eles não ficam falando. Você foi feito do pó da terra, do planeta Terra. Terra. Isso é provado cientificamente, tá? Bom, avança aí um pouco, capítulo 3, verso 19, de Gênesis. 3:19. Falei que falar do inferno não é tão ruim assim? Não, porque vocês não são condenados. Se fosse condenado, vocês iam ver como era ruim. 3:19 diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Portanto, és pó, e em pó te tornarás. Entenderam, Eclesiastes? Você é pó. O pó volta para o pó, volta para a terra. E o teu espírito, o fôlego de vida, veio da onde? De Deus. Ele volta para onde quando você morre? Então, se eu morro agora, eu volto para o pó, meu corpo, e meu espírito volta para Deus. Essa é a separação provisória até que venha a ressurreição, que é uma restauração da alma vivente, do homem vivente. Porque o homem foi feito de corpo e alma, corpo e espírito. O espírito veio de Deus e a carne veio da terra, formada pelos minerais, pelas coisas da terra que Deus criou. No momento ele passou a ser mortal, que aqui no capítulo 3 de Gênesis, passou a ser mortal pela desobediência. Aí ele fala, pois agora, um dia você vai voltar para o pó, porque você é pó. Mas o espírito eclesiástico fala, volta para Deus, porque veio de Deus. Então, quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus e ele fica lá no céu comendo, bebendo, dançando, passeando, ou ele fica em sono profundo aguardando a ressurreição? Aí que entra as duas divisões. Um acha que está no céu vivendo sem corpo. Mas como é que ele está vivendo sem corpo? Paulo fala em 1 Coríntios 15, 50, 53, 54,
que nós precisamos de um corpo celeste para ir para o céu. Se Paulo fala que um é o corpo para viver na terra, um é o corpo dos peixes, das árvores, e o outro é o corpo para viver no céu, por isso ele está falando que num piscar de olhos, você receberá um corpo celeste para poder ir para o céu. Então como é que eu estou lá, morro, agora eu vou para o céu se eu nem recebi o corpo celeste? Não, a Bíblia é clara. Para ir para o céu tem que ter corpo celeste. Paulo fala, e esse corpo vem num piscar de olhos. Leiam 1 Coríntios, capítulo 15, lá no verso 50 até 53, 54, vai explicar. Mas leia mais. Então, você precisa de um corpo para ir para o céu. Por isso esse corpo vem no dia da ressurreição. E até que você seja ressuscitado, caso você tenha morrido, o teu corpo ficou no pó da terra, vai destruir, e o corpo que vem no poder de Deus. Não depende daquele corpo ser queimado, podre. Vem um corpo novo. E o teu espírito voltou para Deus. Ele vai soprar dentro desse corpo novo, como ele fez com Adão. Aí você volta a viver e vai subir ao encontro de Jesus nos ares, e nós, os vivos, não vamos conhecer a morte. Vamos só trocar de corpo num piscar de olhos, como diz 1 Coríntios 15, 53. Vamos tomar um corpo novo e vamos subir juntamente com os ressuscitados ou ressurretos ao encontro de Jesus. Para quê? Reinar 1000 anos. Depois de 1000 anos, Satanás é solto, tormenta quem ficou, volta. E depois de 1000 anos, é feito a segunda chamada, ressuscitar quem está dormindo, quem está no corpo apagado, vai se ressuscitar para passar pelo trono branco e ir para o lago de fogo. Olha, corremos bastante coisa. Tá dando para entender, né, gente? Eu acho que quem nunca leu esses versículos, nunca ouviu, vai ter mais dificuldade. Mas quem... Nossa igreja aqui, que nós já lemos tudo isso que eu estou falando aqui. Como diz o irmão, Zu livre, né? O tanto que a gente já leu isso. E os viventes do 1000 anos? Hã? Que vão ser condenados. Os viventes dos 1000 anos. Condenados. Vai ter, será? Não entendi. Vamos supor, os 1000 anos vai estar, os salvos vão estar com Jesus. E na terra, os 1000 anos, vai ter pessoas. Vai. Os mortos e os vivos. Aí entra duas situações. Não dá para a gente entrar nesse tema, que é muito demorado, mas entra duas situações, duas vertentes. Uns dizem que esse acontecimento vai ser antes dos 1000 anos, que não é cronológico ali, faz uma salada ali, separa tudo do jeito que... Não condeno, porque é difícil mesmo, a pessoa... Se você querer pegar uma doutrina e seguir, e ensinar bonitinho, vai ter falha. Aí você tem que inventar, dar umas cambalhotas para poder empregar a tua teologia. É o que acontece. O que eu prego, a nossa teologia do nosso ministério, também chega numa hora que dá uma encalhada. Aí, em vez de eu dar uma cambalhota e inventar para vocês, eu falo, ó, aqui o GPS apaga, não sei onde é para ir, ele volta a funcionar daqui meia hora. Eu sou honesto com vocês. Por quê? Nós não somos uma universidade teológica que tem que dar resposta, como os cientistas dão resposta para tudo. Ah, eu não sei de onde veio o mundo, foi uma explosão. Ah, foi dos vermes. Gente, é a mesma coisa. Eu considero teologia que faz imitando cientistas, dão resposta para tudo. Eu não vou dar resposta para tudo porque Deus não deu resposta para tudo. Deus não deu. Em várias áreas da Bíblia. Mas, se nós tivéssemos uma universidade, uma faculdade de teologia, ia ter uma lacuna ali em vários lugares da Bíblia. Aí o teu filho ia vir aqui, pai, eu fui lá, o professor não deu resposta. Aí você ia me ligar, como é que meu filho não tem resposta? Eu estou pagando para ter resposta? Eu ia falar para ele, nós não temos resposta para tudo. Então não compensa pagar a faculdade para ele aí. Se você pensa assim, então não pague. Ia dar um maior rolo, né? Para variar. Bom, aí tem essa ideia, Mara. Uns dizem assim, que quem ficou ali foi pessoas que, a própria Bíblia disse, né, que aceitaram a marca da besta, ficaram. E aqueles que estavam no céu, que João viu, é os que não aceitaram a marca da besta, que foram torturados, decapitados. Eles ficaram firmes, estavam no céu. E quem ficou para trás, quem foi? Pessoas que aceitaram a marca da besta. Mas daí a Bíblia fala que a terra santa, os santos de Deus estavam lá embaixo, então tinha mais alguns salvos lá embaixo. Quem eram? Aí entra os que defendem que a salvação de Cristo está dividida para os judeus e para os gentios separados, que ali tinham os judeus para serem salvos ali e tal, é só para o judeu. Ali é complicado. Ali complica um pouco, porque o Apocalipse não dá detalhes para isso, tá? Para mim afirmar que não tem mais salvo ali. Eu afirmo que não tinha mais salvo, mas tem uma parte que eu fico sem resposta. Aí o outro afirma que tinha ali, mas ele chega numa parte e também fica sem resposta.
Então, falar do milênio, esse momento do milênio, eu considero a parte mais complicada da Bíblia, com menos resposta que tem. Porque nesse milênio você viu que tinha pessoas na terra, pessoas no céu, pessoas mortas, que não sei se eles estavam no inferno sofrendo ou no inferno dormindo. É um período complicado, mas é muito bom de estudar. Só que eu confesso a vocês, estudo, ouço todas as teologias, vertentes e tudo, e eu nunca consegui seguir uma e falar, essa aqui está sempre... Não tem 100%. Quem estuda, quem é teólogo sabe. Você chega numa hora que você vai ter que dar uma cambalhotinha ali, para não falar uma palhaçada e inventar uma coisa. Pastor, é a realidade. Nós não fazemos isso, nada de cambalhota, prefiro deixar em branco. Garantir o reino do céu, então, né? Daí, essa é certeza. A verdade, exatamente. Porque antigamente tinha essa, ó, se você não for na primeira chamada, você vai na segunda. Se não tiver. Será que tem essa segunda? Será que aquela pessoa ali, aí eles falam assim, eu considero blasfêmia. Aquelas pessoas vão pagar a salvação com o próprio sangue, com o próprio sofrimento. Isso é blasfêmia. Salvação vem de Cristo, não vem do seu sacrifício. Isso eu considero, igrejas famosíssimas, conhecidas com mais de 100 anos, igrejas respeitadas, pregam isso. Eu acho um absurdo. Porque você falar que esses que ficaram vão sofrer para ser salvo. Não existe isso. A salvação é um dom de Deus e não dos homens, para que ninguém se glorie. Paulo falou isso. Então, se você é salvo, não é pelo teu sacrifício, pelo teu esforço. Se você é salvo, é pelo sacrifício de Cristo. Então, qualquer teologia que me fale que vai ser assim ou assado, eu respeito, desde que não fale que aquelas pessoas serão salvas pelo próprio sangue, pelo próprio sacrifício. Esqueça. Lembra que Jesus falou assim, em 1 Coríntios 13, ele que falou o amor, ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, ainda que eu me entregue, que eu morra e entregue a minha própria vida, sem amor, então não adianta, você pode morrer pelas pessoas, é Deus que salva, tá? O amor de Deus, a salvação de Deus. Ei, pastor, eu lembrei da passagem bem rapidinho, o camarada falou, as pessoas que ficaram aqui, daí eu fiquei pensando, né? Fiquei até com medo, porque daí fala que vai vir, vai destruir tudo com enxofre e não vai ter mais nada, porque tem que descer como fala? A Cidade Santa, né? É. Então pode ser isso, as pessoas, eu tô dando uma ideia, mas pode ser, vai destruir tudo. Tá, vamos anotar isso aí para ficar para o próximo culto. Essa parte que desce a Cidade Santa é muito complicada, tá? Aí desce nós na Cidade Santa, ela desce aqui, tá cheio de gente ímpio, perdido. Quer que eu piore as coisas? Tem gente que fala que o milênio, os 1000 anos, vai ser na Terra. Aí eu tô aqui, salvo um corpo glorificado, um corpo celeste para viver na Terra, já tá estranho, né? Deus me deu um corpo celeste para viver na Terra. Por isso que eu falo que 1000 anos é no céu. Paulo fala que o corpo é celeste para viver na Terra? Não, né? Mas tem quem crê que é. Aí eles creem que eu vou no mercado ali, tem um que aceitou a besta. Eu vou na escola aqui, um cara com a marca da besta, condenado. Que sentido faz isso? Mas tem igrejas que creem assim. Então, gente, tem muita coisa aí pra gente estudar e falar. E é muito legal. Eu gosto desse assunto, apesar que não tem muitas respostas, assim. Não tem todas as respostas na Bíblia, tá? Mas é o que a irmã falou, né? Paga pra ver, né? Fica pra segunda, depois você conta pra gente que vai estar na primeira lá, ressurreição. Aí, se quiser ficar, aí se você aparecer lá é porque deu certo, tinha, né, uma segunda chance, né? Eu vou na primeira, tá? Eu vou na classe A, na primeira classe. E eu espero que vocês também, né? Nada de segunda classe. Agora, a segunda ressurreição é para os condenados, não tenha dúvida. Vamos ler, então, a próxima passagem. Nós lemos Gênesis, né? 2 passagens de Gênesis. Vamos para lemos Eclesiastes. Agora, será que dá tempo? Dá sim. Vamos ler Daniel 12:2. É rapidinho. Daniel 12:2. É tão rapidinho, gente, que é que eu quero ler esse aqui, é como agora nós vamos, eu falei que eu dividi em 3 partes, né? Mateus e Apocalipse, agora nós vamos ler Gênesis aqui para explicar essa parte do pó, da terra. Então aqui já é uma abertura para a terceira e última parte da palavra. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Entenda,
se uns vão ressuscitar para a glória e outros para o desprezo, se eles já estivessem no inferno, eles já estariam sendo desprezados. Aqui, essa passagem indica que quem morreu não está no inferno. Pastor, como que você está vendo isso? Está inventando. Um pouco. Um pouco. Por isso que eu falo. Chega uma hora que a gente quer empurrar a goela abaixo. Mas olha só. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Do que está falando aqui? São duas ressurreições. Uns que ressuscitam em Cristo, para passar um milênio, para a glória eterna. E depois de 1000 anos, não tem a ressurreição dos mortos no inferno? Que é para o desprezo eterno. Aí vocês já entenderam Daniel 12:2. Agora, ele está dizendo, se eles estivessem mortos e estivessem lá no inferno já estaria no desprezo. Então, aqui está dizendo que o desprezo para quem negou a Jesus vai vir após a ressurreição. Essa passagem está dizendo isso. Que aqueles vão ser, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Então eles vão ser ressuscitados para quê? Para a vergonha eterna. Então, se eles já estivessem no inferno já é uma vergonha. Mas é que lá todo mundo vai ficar sabendo. Então, vocês entenderam o que eu falei? Agora, um pega isso aqui e diz que isso aqui informa que o inferno, que a pessoa não está sofrendo lá ainda. E o outro diz que não tem nada a ver. Então não dá para chamar um de heresia a teologia de um do outro. Porque você começa a inferir coisas aqui, colocar a goela abaixo. Mas, vamos continuar então. Que história é essa de ressurreição? Uns para a glória, outros para o desprezo? Nós já estudamos ali, já aprendemos. Mas vamos continuar. Vamos agora para 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Lá no final da Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vocês já estão bem acostumados, né? A ler. Vamos ler o 16. No 16, diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ele disse assim, que quem morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro que nós que estamos vivos. Aí nós vamos tomar um corpo glorificado, 1 Coríntios 15, 53, e juntamente com o arrebatamento da igreja, com a ressurreição dos mortos, vamos subir. Então a igreja é arrebatada com os que morreram em Cristo. Aí que vai, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados, né? Que estão nessa, porque quem ficar para a segunda, já era. Mas então, pastor, você tem que estar nessa. Aonde você encaixa aqui uma outra opção? Essa primeira, bem-aventurados. E ai daquele que ficar para a segunda. Aí, se houve a primeira, 1000 anos, quem foi salvo em Cristo está no céu, quem morreu em Cristo está no céu. Quem que ficou? Quem negou a Cristo, quem não quis Cristo. Fechou o pacote. Aí nós estamos no céu. Nós, quem? Quem nunca passou pela morte e todos que morreram. Estão em Cristo reinando. Depois disso, vem a segunda ressurreição, que é para quem? Para quem está no inferno. Aí ele sobe, é condenado. Mas se ficou uns ali embaixo ainda, eu vou ter que inventar uma salvação para eles e uma outra condenação para eles e uma outra primeira ressurreição e uma outra segunda ressurreição. Ou seja, tem que inventar a terceira ressurreição para quem for salvo e vou ter que inventar uma quarta ressurreição para quem foi condenado. Então eu tenho que reescrever toda uma história. Porque hoje tem aqui salvos e não salvos, condenados e abençoados. Então tem a primeira ressurreição para os salvos, quem está vivo glorifica e sobe, 1000 anos. Quem ficou, só os condenados. Aí eles vão ressuscitar, julgado e lago de fogo. Ficou uns lá na Jerusalém. Vamos voltar lá, vamos ter que ressuscitar, fazer uma nova ressurreição para os salvos e uma nova ressurreição para os condenados. Tem que fazer uma nova história, uma nova Bíblia. Não complica? Então, onde está a complicação? Que depois
da condenação do milênio, não tinha que ter mais ninguém aqui embaixo. E o que eles estão fazendo aqui então? Esse é um dos maiores problemas que eu encontro para poder fechar o pacote, assim, entendeu? Muitos dizem assim, é porque ela não é cronológica. Ele colocou que tinha pessoas ali embaixo, mas essa Gog e Magog, essa guerra, ela já havia acontecido antes. Porque o Apocalipse é assim, ele fala dessa linha do tempo, aí ele fala do futuro, aí ele volta um pouco, fala aqui, isso é comum dentro do Apocalipse. Então, se essas pessoas ficaram ali, se essa guerra Gog e Magog aconteceu antes do milênio, ufa, aí dá certinho. Mas para mim pôr ela antes do milênio, eu tenho que dar uma cambalhota ali, entendeu? Então, por que eu vou dar essa cambalhota? Eu posso até dar, mas eu tenho que contar para vocês que eu fiz uma cambalhota e arranquei dali e coloquei aquelas pessoas para cá. Porque se elas ficarem, o que eu faço com elas? A Bíblia... Mas pastor, se está ali, existe. Tá bom, mas a Bíblia não fala o que vai ser feito com eles. Se vai sair algum salvo ou não. Ah, mas Deus chamou eles de santos, da cidade santa. Ih, então tem. Complicou. Mas isso tem que ficar para outro culto, gente. Hoje não vai dar, né? Então tá acabando o meu tempo. Tá acabando o meu tempo. A gente vai... Esse povo deu um nó na minha cabeça. Esse... Hã? Esse povo aí. Não, esse aí deu. O que eles estão fazendo? Gente, o que eles estão fazendo lá? Mas que trabalho que deu para nós, esses judeus. Mas vamos entrar nesse tema outro dia. Hoje não vai dar tempo, eu preciso encerrar. Falta um pouco. Vamos lá, vamos se concentrar aqui. Tessalonicenses, nós já lemos, né? Vamos... Nossa, falta a última parte ainda. Ai, Deus me ajude a terminar. Vamos para a última parte. 2 Pedro. Agora que nós vamos falar do inferno. Agora que eu vou começar a falar do inferno, do tema, do culto. É sério, 2 Pedro. Vocês acreditam que eu falei tudo isso para poder chegar no tema hoje, da noite, do que a gente vai pregar? Por isso que eu falo, gente, eu não gosto de pegar um versículo isolado e enfiar água abaixo. Olha tudo que a gente leu até agora, para agora a gente ler o versículo do tema, que é 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Vamos até o 9. Olha só, vamos falar do inferno então, foi o prometido. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Vamos continuar, a gente vai voltar aqui. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. No 6. E condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-se a cinza e pondo-as para o exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida absoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. No 9 e último, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. O dia do juízo para serem castigados ao lago de fogo, vocês já sabem, de trás para frente aqui, falando de Ló. Vocês viram que Deus fala bem de Ló, né? Ele era um homem que ele estava esgotado, enfadado da injustiça de Sodoma e Gomorra. É muito comum vocês ouvirem falar mal de Ló, mas aqui Deus está falando que ele era um homem que vivia em Sodoma e Gomorra e não gostava daquilo. Por isso Deus arrancou ele de lá antes de destruir. Então, ele vivia, entre aspas, num terror, eu ia falar no inferno, num terror, e Deus arrancou ele antes de destruir. Deus é bom. Aí ele fala também de Noé. Tirou Noé, esposa dele, seus 3 filhos, a esposa dos filhos dele, foram essas 8 pessoas, ele tirou, né, do mundo, colocou na arca e veio a destruição e condenação. Então há destruição e condenação. Ele deu exemplo de Sodoma e Gomorra, deu exemplo do dilúvio, e é o que ele vai fazer no final dos tempos. É o lago de fogo. Seria como o dilúvio, seria como a Sodoma e Gomorra queimando em fogo. Deus vai separar os bons dos maus. Seria a palha. O que nós aprendemos hoje sobre a palha também? E o trigo? O trigo, ele separa no seu celeiro, no seu reino. E a palha ele vai queimar no inferno. Então existe o inferno, existe uma condenação, existe uma condenação eterna, existe. Agora olha que interessante. Vamos ler aqui no verso 4, diz assim, ó.
Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no fogo, no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Então eles estão nesse inferno provisório, eu vou até mudar a versão aqui. Eles estão nesse inferno provisório aguardando o lago de fogo. Vou ler de novo na outra versão. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram. Quem são esses anjos que pecaram? Aqui também cada um fala uma coisa. Mas vamos imaginar que são os anjos que traíram Jesus com Satanás, 1/3 dos anjos e tal. Alguns estão soltos, atormentando, e outros foram presos. Por quê? Não dá detalhe. E pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então eles estão lá nesse inferno, reservados, aguardando o juízo, que é o trono branco. É onde vai receber o juízo, a condenação, e vai para o lago de fogo. Então, é para esse lugar que as pessoas que estão morrendo hoje estão indo, para sofrer, se é que estão. Ou então eles estão aguardando em sono profundo, o espírito volta para Deus, e aí o que ele faz? Ele fica parado lá, gente. Ah, ele está sendo atormentado? É complicado. Então fica essa divisão. Como é difícil, né? Bom, vamos ver o 5 aqui para terminar? E ele não poupou o mundo antigo. Não, aqui nós já lemos. E agora, eu pergunto a vocês. O inferno existe? Existe. Condenação eterna, lago de fogo eterno? Existe. Deus poupou as pessoas no dia do dilúvio? Poupou quem era íntegro, quem era decente. Poupou Ló, o único que era decente? Poupou. Então, quando vinha a hora do inferno eterno, Deus vai poupar quem for dele. Vai, não tem que ter medo. Não tem motivo para ter medo do inferno. Para nós, não. Mas existe e é um tormento eterno.